Os Irmãos Grimm é um filme de fantasia com um toque de terror que traz exatamente a vibes que imaginamos que rondava os irmãos durante o século XVIII. Aqui seus contos de fada ganham contexto real e cabe a eles entender como dar o final certo. Eu adoro demais esse tema, já que, como muitos de vocês sabem, eu fiz aqui no canal a saga completa de todos os episódios do Teatro dos Contos de Fada, pra quem se lembra, que passava na cultura, delícia. E a grande maioria dos episódios são inspirados nos contos dos Irmãos Grimm. E não só por isso, já que eu já li várias vezes nos comentários pessoas me pedindo também pra trazer esse filme, que para muitos chega a ser até meio de terror, sabia? Tem gente que fala assim, meu Deus, morria de medo dos Irmãos Grimm, do filme dos Irmãos Grimm, traz ele no canal. Eu posso falar? Eu reassisti algumas vezes pra poder trazer pra vocês, e algumas cenas são realmente impactantes, assim. Eu me lembrava que eu tinha medo do sequestro das crianças. Tinha o do cavalo, que eu acho completamente impactante, aterrorizante, e tem o que eu acho agoniante, que é o momento em que uma das vítimas perde o rosto, perde o olho, a boca, e ela tenta gritar e você vê que tá tudo tampado, que não tem nada na cara dela. Meu Deus, eu tinha pesadelo com aquilo. É realmente muito tenso esse filme. De forma geral, é um filme delicioso pra se assistir. No entanto, eu não sei se muita gente conhece. E o CGI, gente, meu Deus, envelheceu mal, viu? Vocês vão ver. Tá babado. Mas a gente vai ver tudo isso agora, porque hoje o filme é Os Irmãos Grimm. Bora conhecer essa pérola. E uma curiosidade de cara é que os produtores do filme, até o diretor, eles tinham muito medo de o pessoal achar que era uma biografia dos Irmãos Grimm, porque o título promove essa ideia, né, de que a gente vai ver a história real dos Irmãos Grimm. E não é uma fantasia, né? Por isso que a capa, eles fizeram questão de que a capa tivesse todo aquele contexto de história de fantasia com terror, e o filme em si tivesse toda essa levada desde o trailer, para as pessoas entenderem que tratava-se de algo fictício, de uma reimaginação de como as coisas poderiam ter acontecido com um toque de fantasia. E não que isso realmente tenha acontecido com os Irmãos Grimm, até porque é de conhecimento público, né? Que os Irmãos Grimm, na verdade, eles começaram coletando lendas e folclore ali da Alemanha, que eles são alemães, para que não se perdesse com o tempo. Eles percebiam que as pessoas iam distorcendo um pouco as histórias com o tempo. Eles ouviam de um jeito quando era criança, depois de velhos começaram a ouvir de outra maneira, e para manter a coisa como ela era, sem distorção e tal, eles começaram a registrar esses contos. Então eles começaram com os contos alemães mesmo, né, com folclórico e lendas, e depois passaram para os mundiais, porque aí eles escreveram também Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela Adormecida, tem a versão dos Irmãos Grimm também, João e Maria e por aí vai. Na verdade, João e Maria eu acho que é alemão mesmo, porque é Hansel e Gretel, o nome verdadeiro. Aqui, no entanto, vamos ver dois irmãos Grimm vivendo experiências com os seus contos, ou seja, eles ainda não tinham escrito de fato os contos com os quais eles vão ter relação aqui no filme, mas tudo vai estar acontecendo e é como se tudo isso tivesse servido de inspiração para que eles escrevessem as histórias. É um filme muito legal, cheio de easter eggs, né, cheio de detalhinhos, alguns completamente explícitos, então tipo, tem uns que nem é easter egg, é isso que é mesmo. E relembrando, eu gostei muito, então bora entender que história é essa. E o filme começa nos mostrando o jovem Wilhelm Grimm, que é um dos irmãos, na verdade é o mais velho dos Irmãos Grimm, com a mãe e a irmãzinha que está morrendo de uma doença. E aí eles estão aguardando a chegada do Jacob, que é o irmão mais novo, né, dos Irmãos Grimm, é o Wilhelm e Jacob Grimm, porque ele foi vender algumas coisas na cidade e ele vai trazer um dinheiro. Porém, esse irmão, que é muito fantasioso, acredita em lendas, etc., volta com feijões, falando que esses são feijões mágicos e que ele poderia dar dinheiro para que eles comprassem remédio para curar a irmãzinha que tá doente. E aí o Wilhelm, na verdade o Will, vou chamar ele de Will, tá, gente? Aí vocês vão saber que é o Wilhelm. Porque ficar falando Wilhelm é meio esquisito, né? Ele fica muito bravo, bate no irmão e tal, a mãe tenta apartar. Para de criancice! E uma coisa interessante é que, na verdade, eles tiveram muitos irmãos e irmãs. Os 3 primeiros, se eu não me engano, não sobreviveram, assim, ao primeiro ano de vida. Era um momento histórico tenso, né? Às vezes a gente olha pra história como um todo e a gente pensa, meu Deus, as pessoas nessa época, como era tenso viver nessa época? Claro que não pra elas, né? Pra elas era o normal, era o cotidiano, mas a gente, né, olhando de longe, a gente pensa, nossa, como que é isso, né? E na verdade, quem morreu de doença, né, de pneumonia, foi o pai deles, o Philip. Então só esse comecinho, pra quem é historiador, pra quem conhece a história dos Irmãos Grimm, já sabe que não existe tanta veracidade nesse comecinho. Essa foi licença poética! E aí a gente descobre que eles cresceram e se tornaram grandes vigaristas. Isso porque o Jacob, que é interpretado pelo saudoso Heath Ledger,
Nessa época ele era bem das comédias românticas, né? Ele tava estouradinho nessa época aí, né? Começo de 2005, nossa, começo dos anos 2000, meio dos anos 2000, né? Um querido. Ele é intelectual, ele escreve histórias, ele gosta de coletar lendas da cidade, ele gosta de descobrir lendas das cidades. Só que o Jacob, ele é vigarista mesmo, né? Ele tem a veia do vigarista. Então o que eles fazem? Eles vão de cidade em cidade, forjando ataques vindos dos seres fantasiosos criados das lendas dessas cidades. Então a gente vê primeiramente eles aí em Karlstead, durante uma reunião com os moradores, explicando o que vem acontecendo com eles ali. Trata-se de uma bruxa do rio, do espírito da bruxa do rio, que aparece e tá ameaçando levar as crianças, tá ameaçando matar uma galera e tal. Eles estão em pânico com aquilo porque é uma lenda muito antiga. Ela veio do local mais escuro, frio e sombrio. As pessoas já não sabiam se acreditavam ou não, e a bruxa voltou, etc. E eles estão ali, colhendo as histórias, o Jacob vai escrevendo tudo, enquanto eles vão pensando na maneira de derrotar essa bruxa, como que poderia acontecer a vitória em cima dessa lenda. E eles colocam preços absurdos pras coisas, assim, o Will começa a falar bem assim, isso vai ficar muito caro, porque a gente vai precisar de muitas coisas. O Jacob fala, pra matar uma bruxa a gente tem que dar uma flechada com lágrimas de crianças no peito dela, lágrimas inocentes, que no caso seriam lágrimas de crianças. O exorcismo das bruxas requer um método muito especial. E muito caro. E isso realmente é muito complicado, o nosso trabalho é muito minucioso, vocês vão ter que pagar bem caro. E o pessoal paga, porque o desespero é tanto, né? Eles conseguem forjar um desespero tão babado na galera, que eles falam assim, cara, qualquer coisa pra você nos livrar dessa maldição dessa bruxa. E lá vão eles atacar a bruxa. E é interessante o momento do ataque, né? Eles estão no celeiro, eles começam a se preparar e tal, a bruxa chega, e é muito legal a maneira que ela chega voando, o cabelo voando. Eu gosto dessa estética desse filme, principalmente porque parece muito Teatro dos Contos de Fada, esse filme. E realmente saído de um teatro do conto de fada. Porque foi tudo montado, é tudo cenográfico, né? O diretor quis que a maioria das coisas fossem cenográficas. Só foi usado CGI, de fato, nas coisas que não dava, não tinha jeito, tinha que usar CGI. Mas no que dava pra ser cenário, eles montaram. Então são cenários lindos, assim, a fotografia do filme é muito bonita. Eu adoro. A bruxa é muito legal, ela consegue enfeitiçar os dois, aí os dois começam a meio que olhar um pra cara do outro, assim, e tão prestes a atirar um no outro, mas aí o Jacob é mais forte, corre, atira no coração da bruxa. E você? Ela voa, vira um monte de cobra, e aí eles esmigalham, assim, as cobras, botam ela dentro de um saco, aí ele chega, e eles ficam inventando várias coisas, que ele fala bem assim, agora você coloca ela dentro de uma caixa espelhada e joga no fundo do rio, ela nunca mais vai voltar. E aí, porque um dos moradores teve que vir com eles pra assistir todo o espetáculo, digamos assim, porque tinha que ter alguém de prova que realmente eles fizeram o que eles fizeram, né? Eles entregam pro cara, o cara sai já gritando cidade afora. É muito legal a fotografia também desse cara gritando cidade afora, porque, meu Deus, como me lembra o Teatro dos Contos de Fada, tipo, esse céu, esse horizonte, essas cores, esse cenário, putz, muito legal. E é aí que a gente descobre a vigarice deles, porque eles têm dois comparsas, que são os que vão de cidade em cidade antes deles, pra poder começar a avivar a lenda da cidade. Então eles chegam meses antes e começam a azucrinar o povo durante as madrugadas. E aí um deles faz a bruxa, e é muito engraçado porque ele fala bem assim, eu não queria assustar a bruxa com a imagem, eu queria assustar com a força da minha atuação, porque ele é meio ator, sabe? E o outro é o dos efeitos especiais, digamos assim. Então ele mostra como é que ele fez pra porta abrir, a gente consegue ver as cordas que tava segurando ele pra ele voar e tal. É um pouco mirabolante? É um pouco mirabolante, porque depois que eles começam a mostrar como as coisas foram feitas, não tem como. A gente veria a corda, veria essas coisas todas, né? Mas tem um momento até que o Will, ele é arremessado pra trás nessa abertura, e a gente pensa, nossa, a bruxa é muito poderosa. E a gente fala, nossa, como é que eles fizeram isso? Aí, tipo, era uma catapulta, e eles são arremessados, ele é arremessado por essa catapulta, e a gente pensa, mas pera, como que, né? Como que o cara da cidade não veria essa catapulta levantando? Tipo, é meio assim. Mas a gente tem que crer que realmente eles faziam com que as pessoas acreditassem no que eles estavam propondo. Então, as pessoas simplesmente não conseguiam ver os truques, simplesmente. E aí eles até já combinam a próxima cidade que eles vão, porque tem uma lenda de um duende da ponte que mata as pessoas, que sequestra as crianças, coisas do tipo. E aí eles já vão pensando como que eles vão fazer esse duende, porque aí eles ficam fazendo duende lá por uns meses, e os irmãos Grimm chegam pra poder salvar a cidade e ganhar a bufunfa deles. Tem gente que quando tem uma ideia, a gente reza pra elas esquecerem.
É basicamente isso que acontece. E nesse primeiro momento a gente já conhece também melhor a personalidade de cada um deles. Realmente, o Jacob é aquele cara que ele nem gosta tanto de estar aplicando esses golpes nas pessoas, ele se considerava um intelectual, ele escrevia e tal. E o irmão dele, o Will, ele já adora. Ele fala assim, ah não, você era intelectual, mas não era famoso, agora você é um irmão Green. Você é famoso em toda a Alemanha, todo mundo conhece o nosso nome, né? Em cada canto da Alemanha alguém já ouviu falar nos irmãos Green, porque são os derrotadores de lendas, de monstros, enfim, espíritos e essas coisas. É bem interessante. E é aí que entra uma cena tensa, né? É tipo um interlude, porque esse filme ele é montado dessa forma, né? Como algo muito grandioso vai acontecer num lugar, o filme vai mostrando esse algo acontecendo, né? Que são esses sequestros dessas crianças, enquanto mostra os irmãos Green antes de chegar nesse lugar. Então, nesse lugar onde vai acontecer algo grande, nesse momento a gente vê uma garotinha com capuz vermelho, ali colhendo flores e tal. É a Chapeuzinho Vermelho, só que a lenda da Chapeuzinho já existia, na verdade ela não é a Chapeuzinho Vermelho, porque a lenda já existia, e a gente percebe que ela é caçada por um lobo, e a cena é muito legal, assim. Pra começar, o cenário da floresta é muito bacana, e tem uma curiosidade sobre o cenário que eu conto mais pra frente, quando acontecer certas coisas, que é muito interessante saber, mas ela é caçada por esse lobo, e a cena é tensa. A cena propõe um certo terror, principalmente quando ela sai correndo dessa floresta, que essa pequena vila teme, né, uma floresta meio que amaldiçoada, digamos assim. A imagem vem de cima, e aí depois a gente descobre que ela foi sequestrada por um lobo, e que as poucas pessoas que viram esse sequestro acontecer disseram que o lobo voou, saiu voando. Então, tipo, a gente fica imaginando, meu Deus, muito interessante, né? Muito legal. E os irmãos Green são recrutados por um torturador. Eu acho que ele é historicamente famoso, eu acho. Não sei se ele foi criado pro filme, ou talvez ele tenha sido criado pro filme, mas eles falam desse torturador Cavaldi, da família Cavaldi, que cria torturas horríveis. E ele leva os irmãos Green pro general francês de la Tombe. E assim, uma coisa que eu quero comentar só antes é que, claro que os irmãos Green não vão de bom grado, né? Porque eles são alemães, eles têm um pouco de medo aí da França, né? Desse impasse que tá acontecendo. Então eles são arrastados por uma corda, né? Na verdade, eles acordam de madrugada com o Cavaldi em cima deles e são arrastados por uma corda. E aí me pega um negócio, porque, nossa, quando mostra o pé deles, aí mostra o pé do Jacob, uma unha enorme, gigante. E aí eu preciso comentar uma coisa que eu tenho um pouco de asco de assistir coisas que se passam no século XVII, século XVIII. Não por causa da falta de infraestrutura das coisas, mas por causa da higiene. Eu tenho a impressão que é tudo muito fedido, que o povo é muito fedido. Aí quando tem cena de, né, amor, de sexo, eu fico com mais nojento, que eu falo bem assim, gente, sei. Vocês têm essa impressão também? Por exemplo, eu sei que tem a Game of Thrones, eu sei que é muito famoso, né? Eu nunca consegui assistir direito, porque o aspecto de sujeira, de lama, o povo tá sempre com a cara meio suja, com as unhas meio suja, com aspecto meio... Eu não consigo, eu fico com asco. Aí, tipo, os irmãos Green eu acho incrível, mas o tempo todo eu acho que tá um fedor horrível esse lugar. Todos os lugares. Tudo aonde eles estão, eu penso que, nossa, deve tá um cheiro aí. Vocês têm essa impressão ou sou só eu que sou meio chatinho? Ai, se magoar com tudo, vai se magoar no raio que o parta. Bom, e o general da La Tombe, ele obriga os irmãos Green a resolver um mistério que tá acontecendo na vila de Marbaden, porque as crianças estão desaparecendo nessa vila, várias crianças, várias meninas. E como esse general já vinha observando os irmãos Green há algum tempo, ele já percebeu que os irmãos Green são vigaristas. Então ele pensa, se isso não é obra dos Green, porque ele acha primeiro que é obra dos Green, os Green que tá fazendo algo lá pra depois chegar e salvar a cidade. Como não é, então eles são incumbidos de ir lá na cidade, desvendar quem são os vigaristas, o que estão fazendo e dar paz pra aquele povo. E eles vão. E aí uma curiosidade interessante sobre a escalação do elenco é que o Matt Damon, logo o diretor já queria ele, achava que ele ia ser incrível pra fazer e tal. E aí ele conta que ligaram pra ele e ele ficou quase uma hora com o diretor conversando sobre o roteiro, porque ele já tinha lido o roteiro. E no final o diretor perguntou, mas e aí, quem que você gostaria de interpretar? E ele falou, gostaria de interpretar o Will. Né? Tipo, pra ele fazia muito sentido que ele fizesse o Will, porque ele se identificou e tal. E aí quando eles selecionaram o Heath Ledger, ele se encontrou com o Heath Ledger numa reunião no escritório. O Heath Ledger veio todo animado também, querendo fazer o filme. Só que aí ele perguntou, mas e aí, você tem interesse em que papel? E o Heath Ledger falou no Jacob. Aí ele disse que todo mundo deu risada, o próprio Heath Ledger falou que todo mundo deu risada, não entendeu. E aí eles falaram, então fechou, porque o que a gente queria pro Will quer fazer o Will, o que a gente quer pro Jacob quer fazer o Jacob. E a interação deles dois como irmãos durante o filme é muito boa. E isso se deve ao profissionalismo dos dois, que toparam ter uma vivência de irmãos fora das telas. Então eles contam que eles iam fazer passeios juntos, eles almoçavam juntos, eles bebiam juntos depois das gravações, iam se divertir, iam pra festas, baladas, tudo junto, pra eles poderem ter essa coisa. Então quando a gente vê a conexão dos dois, é uma coisa incrível, como eles realmente têm uma dinâmica de irmãos. É muito legal isso.
Vem então mais um interlude, né? A gente vai assistir mais um sequestro de criança nessa vila de Marbadem. E dessa vez, adivinhem quem são? Vou dar dicas, tá? São 2 irmãos perdidos numa floresta e um deles está jogando migalhas de pão pra poder marcar a volta pra casa. João e Maria, claro. Só que é muito engraçado, porque aqui no filme, o João chama a Maria de Greta e a Greta, né, a Maria, chama o João de Hans. Isso porque, como eu falei pra vocês, o nome verdadeiro do clássico, né, João e Maria, é Hansel and Gretel. E em inglês também é Hansel and Gretel. Mas quando foi traduzido pro português, eles colocaram 2 nomes completamente comuns pra época, que era João e Maria. Tipo, a gente entenderia muito melhor do que Hansel and Gretel, que não existe aqui, né? Não existia, principalmente no Brasil, Hansel e Gretel, não fazia sentido. Mas aqui eles se chamam desse jeito. E é metalinguagem atrás de metalinguagem, porque a própria Maria, a própria Greta, ela fala sobre encontrar uma casa de doces no meio da floresta, porque o conto de João e Maria já existia, como eu falei pra vocês. Mas eles estão vivendo o conto nesse exato momento. Então, tipo... não sei, é isso. E aí assim, o CGI, né, como eu falei pra vocês, aqui é o primeiro momento, na verdade eu acho que é o momento mais crítico do CGI de todo o filme. É o lenço da Maria, que ele sai voando, gente, quando ele pousa na água, gente, que coisa horrível. Que CGI tenebroso. Ele tá destacado assim, ó, parece que tá a imagem e o lenço tá na frente da imagem, parece que tá 3D o lenço, sabe? Ele não tá ali naquele lugar, tipo... é muito ruim. Não tenho como te defender. O lenço leva a Maria pra dentro de uma caverna. E aí quando a Maria puxa o lenço de volta, começa a sair um monte de animais. E parece que ela é sequestrada pelo mesmo lobo que levou a Chapeuzinho Vermelho. Mas assim, o que o CGI não é bom, o filme compensa com os cenários físicos. Porque tanto essa floresta é maravilhosa, ela sempre vai ter esse sépia, esse tom de dourado, essa coisa bonita, mas esquisita, sufocante. Quanto a vila, que muito bem construída também, é um cenário realmente físico, tá ali, né, prático, e é impressionante como as cores da vila é uma cor de tristeza. Durante o filme todo, a gente vai ver essa cor de tristeza, né, uns tons meio esquisitos, e esses tons só vão mudar no final do filme, quando tudo se resolve, por causa dessa melancolia que tá batendo ali o lugar, né, as pessoas estão com medo. Os irmãos Green chegam nessa vila, não são bem recebidos, porque a galera vem com arma pra cima deles, porque como tá acontecendo, né, essas coisas inexplicáveis e eles acham, né, acreditam que seja algo sobrenatural que está batendo a vila, o pessoal tem muito medo, muito receio. Só que eles vêm e avisam que eles são os irmãos Green, que eles vão conseguir dar um jeito em tudo que tá acontecendo. Eles fazem aquela reunião, recolhem o depoimento da galera, a galera vai falando tudo que eles estão vivendo nos últimos tempos. E os irmãos Green, eles falam assim, cara, esses golpistas, né, esses vigaristas que estão fazendo isso, eles devem ser muito ricos, eles devem ter muito dinheiro, porque não é barato. Tudo que o povo vai falando, eles vão dando uma solução lógica pra como aquilo deve ter acontecido. Uma fera voadora, roldana, catapultas, linha de pesca, pele de lobo, capa. Por fim, eles precisam conhecer a floresta e só tem uma pessoa ali na vila que tem coragem de entrar na floresta, que é meio que considerada amaldiçoada pela vila, com a família amaldiçoada, que é a Angélica. E ela, assim, ela é cascadura, né? Cascadura não, casca grossa. Ela é chatona, né? Ela é aquele tipo hostil, aquele tipo de pessoa hostil que quer falar com ninguém, não gosta de ninguém, amargurada com a vida, não gosta de nada. É ela. É uma pessoa amarga, agressiva, negativa. E o mais interessante pra mim é que a minha vida toda, não toda, né, mas quando eu assistia lá nos anos 2000, eu achava que ela era interpretada pela Adriane Galisteu. O que foi que disse? Vocês acreditam? Toda vez que ela apareceu, eu falava bem assim, meu, que legal, né? Olha a Adriane Galisteu fazendo o papel... Eu não... Assim, é coisa da minha cabeça ou elas se parecem mesmo? Comenta aí que eu quero saber. Pra mim, assim, tirando o nariz, né, que é muito específico da Adriane Galisteu, pra mim elas se pareciam muito. Só que eu não tinha esse código do nariz instalado em mim, sabe? Pra ficar olhando, comparando narizes. Então, passava, era a Adriane Galisteu. Que loucura. Ah, e mais uma curiosidade interessante é que as gravações nessa ilha, elas usavam animais de verdade, né? E os gansos deram um trabalho gigante pro diretor. Porque tem cenas onde eles têm que estar lá atrás, todos reunidinhos, passando, bonitinhos, só que são animais. São animais. São irracionais. Né, animais, e ganso não é adestrável. E eles não são adestrados, eles têm que ter um motivo pra estar nos lugares. E aí os gansos se espalhavam, e aí tinha uma cena que demorou horrores pra eles conseguirem gravar, porque os gansos não iam pro lugar certo. E aí tipo, é muito bonitinho nos bastidores ver um cara com comidinha e os gansos tudo passando atrás dele, assim, tudo indo junto atrás dele. Enfim, e isso foi momentos antes deles finalmente conseguirem agrupar os gansos e deixar eles direitinho ali pra poder gravar. Mas imagina a continuidade de uma cena com ganso. Não dá, eu acho
uma loucura. Mas dá um ar, né? Dá um ar. Mas isso era na época que podia. Eu não sei se hoje ainda pode usar animais pra gravar filme. Eu não sei. Acho que tem que ter todo um babado, né? De veterinário, gente que cuida de animais ali pra ver se tá tudo bonitinho e tal, que não pode, não pode com esses animais, é um processo ferrado que o estúdio toma. Eles adentram a floresta junto com a Angélica, tem um momento em que eles têm que deixar os animais meio de lado assim, porque os animais não vão, e eles chegam na torre, no meio da floresta, é uma torre gigante, obviamente, alude ao que, gente? Tcharam! Rapunzel, é claro. E tem um quadro que eu acho lindo assim, quando eles chegam, porque mostra a floresta e você percebe lá atrás que né, na verdade eu acho que é CGI, né? É fundo verde, não é pintado. Eu amo quando é pintado, né? Com aquela perspectiva forçada, mas eu sou completamente apaixonado por essa imagem deles chegando. E aí a gente vê eles pequenininhos e as árvores, essa panorâmica gigante. Fantástico. Pra mim, assim, é aquele filme gostoso de assistir. Porque tem filme que é gostoso de assistir pela estética dele, né? E esse eu acho um deles, que a gente assiste e fala, ai, delícia de filme. Bom, a Angélica conta, né, que o pai dela contou qual que era a lenda dessa torre. O pai dela, que foi morto por lobos, as irmãs foram sequestradas e o pai foi morto por um lobo. Ela fala que há muitos anos atrás existia um reino em torno dessa torre, que era governado por um rei que se casou com uma rainha que na verdade só se importava com a sua própria beleza. E aí a gente traz quem? Pois é, a Rainha Má, né? Branca de Neve, 7 Anões. O reino foi tomado pela peste bubônica, se eu não me engano, acho que é peste bubônica, mas foi uma peste que acometeu ali todo aquele reino. E a rainha fez o quê? Mandou construir rapidinho uma torre sem uma porta de entrada. A torre foi construída em torno dela pra que ela ficasse segura lá em cima e o povo morresse lá embaixo, né? Se lascasse. O rei foi o primeiro a morrer. E ela nem aí. Ela era rainha, eu vou continuar rainha. Só que os ventos levaram a peste lá pra cima. E aí a lenda conta que quando ela viu a pele dela, né, a linda pele dela derreter, os gritos dela eram ouvidos assim de longe, de dentro da torre. Claro que isso deixa o Jacob ansiosíssimo, tipo, nossa, que incrível, ele ama ouvir essa história. Ele é um coletador de histórias, afinal de contas, né, de lendas, etc. Então ele ama, ele já pensa em pesquisar mais, em entender melhor tudo que foi que aconteceu, enquanto o Will só pensa em voltar pra poder criar um plano, arquitetar um plano pra poder vir de novo na torre pra entender tudo que tava acontecendo e como que os vigaristas estavam operando de dentro dessa floresta, mais particularmente próxima a essa torre. O problema é que a floresta muda de lugar, então quando eles estão indo embora, o Will fala bem assim, a gente veio por ali. Aí a Angélica fala, não, a gente veio por aqui. E aí ele fala, não, mas eu tenho certeza que a gente desceu bem ali. Aí ela fala, não confie na floresta, porque ela muda. Ela fica mudando. E aí ela pega um sapo, ela lambe esse sapo e o sapo dá, na verdade a vovó sapo dá o caminho pra ela. Eu não sei de que lenda que vem essa vovó sapo. Até dei uma pesquisada, mas não consegui encontrar. Se vocês souberem, comenta aí. Mas ela lambe esse sapo e esse sapo fala o caminho de volta pra eles. E o Will, ele vem tipo falando assim, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso não é real. Essa mulher tá doida. A gente tá entrando mais na floresta. Eu não lembro de nada disso aqui, dessas árvores. E aí eles chegam no ponto. E aí o Will fica tipo, uou, pera aí, como é que é isso? Porque realmente as árvores andam, né? Elas mudam de lugar. E aí uma outra curiosidade é que o diretor, ele queria tudo prático, né? Ele queria que só cenograficamente algumas coisas fossem de CGI. Então, as árvores ele queria de forma prática. Ele queria que as árvores, que construíssem árvores reais que andassem. Só que não dava. Ele próprio falou que assim, ficou ridículo. As árvores em cima de uns trilhos assim, andando, se deslocando de um lugar pro outro. Não ficou bom, não ficou realista, não entregava a sensação que o filme tinha que entregar, sabe? Ficava meio nada a ver, tipo, quem tá empurrando essa árvore? E aí ele teve que se render pro CGI. Mas ele próprio fala que ele não gosta de CGI, que ele não gostou de ter que usar o CGI tanto quanto foi usado no filme. Então, pra fazer o lobo também foi necessário um CGI, e aí eu vou comentar o rolê todo do lobo depois. A noite cai na vila, e é muito interessante que a gente tem, aí sim, é mais sutil, né? Tipo um easter eggzinho, porque a gente vê uma velhinha batendo na porta da cabana do Cavaldi, que é o torturador francês, que tá obrigando os Green a fazer tudo isso, né? Que na verdade ele tá monitorando se os Grimm estão fazendo o trabalho deles. E ela é uma velha segurando uma maçã, querendo dar uma maçã pra ele. E aí é Branca de Neve de novo, né? Ele expulsa a velha, e aí tem outras duas doidas lá que vem trazer uma torta pra ele, e aí acho que eles dormem juntos. Mas enfim, nesse momento é que acontece... Não, desculpa, tem uma outra coisa também que eu tenho que comentar, que é o seguinte. Os irmãos Green estão sendo tratados como Cinderela por ele, porque eles chegam e eles são obrigados a limpar o lugar. Então eles colocam roupas de arrumadeiras da época,
mesa e estão ali esfregando o chão e tal. É cheio de referenciazinhas. Bom, e aí sim, vou contar pra vocês, acontece o sequestro que pra mim é o mais tenso, não é o mais agoniante, mas é o mais tenso. Que é de uma menininha que começa a ouvir uns gritos no celeiro, ela vai no celeiro, é o cavalo, que tem alguma coisa nele, ela chega, passa a mão nele, quando ela percebe, umas teias de aranha saindo da boca dele, enrolando ela. Ela fica toda enrolada, ele joga ela pra cima e engole a menina inteira. O cavalo engole a criança inteira. Olha, eu tinha pesadelo com essa cena, juro pra vocês. 2005, imagina, eu tinha pouco mais de 10 anos, era novinho. Não, mentira, eu tinha 14 anos. Eu tinha pesadelo com essa cena. Eu ficava agoniadíssimo com a ideia do cavalo engolindo a menina inteira. E pior, porque como ela grita, a vila toda sai e os irmãos Green chegam a ver a menina, porque o cavalo abre a boca, vê a menina no pescoço do cavalo sendo levada pra dentro do cavalo. Aquilo, meu Deus do céu, gente. Que filme delicioso. Porque é isso, pra mim é isso. Eu gosto de filme assim. Ah, porque os irmãos Green têm uma pegada infanto-juvenil, não sei o quê, mas eles não seguram no terror pra poder entregar pra gente também, né? A gente gosta de ter essas sensações durante o filme, de perigo e de agonia, etc. O cavalo leva ela embora, eles vão atrás, claro, do cavalo, mas a floresta impede eles de adentrarem e descobrirem pra onde o cavalo tava indo. E é tenso o ataque da floresta, viu? Tem um cara assim que ele é levado pra dentro do tronco de uma árvore, aí um galho sai da boca dele, assim, tipo, matou o cara, sabe? A floresta de fato mata os homens do Cavaldi, que é os franceses. E a Angélica finalmente se depara com o lobo que matou o pai dela. E aí ela fica doida, vou matar você, vou matar você. Porém, tem um momento que o lobo vem, olha pra ela olha pro lobo, e aí os olhos do lobo deixam ela meio desconcertada. O lobo não ataca ela, vai embora, e ela fica com aquela coisa assim, os olhos. Que olhos? Vamos descobrir a seguir, depois dos comerciais. Bom, o Cavaldi, ele não aceita o que aconteceu, então ele leva os irmãos Green e a Angélica lá pra sala de tortura, que é a masmorra do castelo do Delatombe, o generalzão, e ele começa a falar pro general que ele não acredita em tudo que aconteceu, que na verdade, provavelmente são homens alemães do exército alemão que tá atacando o exército francês nas escuras, e com certeza com a ajuda dos irmãos Green. Então ele quer que os irmãos Green revelem que realmente eram homens alemães fazendo alguma coisa. E aí, pra isso, ele usa de tortura quase matar a Angélica. E assim, um detalhe é que essa masmorra, onde acontecem as torturas, o diretor falou bem assim que seria muito interessante que no mesmo lugar onde acontecem as torturas, também fosse a cozinha do palácio. Então, mais cedo a gente vê até o Delatombe dando um almoço pro pessoal e, tipo, a comida que ele come é feita nessa masmorra do lado das pessoas torturadas, mortas e torturadas. Então, tipo, é gente morrendo e comida saindo ao mesmo tempo. Tipo, dá uma sensação pra gente de embrulho, né? Horrível isso. Por fim, eles assumem, mesmo eles não tendo visto homem nenhum, só a floresta e tal. O Will ainda tá muito cético sobre tudo que tá acontecendo, mas o Jacob já comprou a ideia de que a floresta é realmente encantada. O Delatombe deixa que eles vão, tá? Sem matar eles ali naquele momento, e fala: a gente vai deixar, mas vocês vão ter que, de uma vez por todas, decifrar o que é que tá acontecendo e revelar quem são os caras que tá por trás desses ataques. E se vocês tentarem fugir, a gente vai matar todo mundo, todos os inocentes, todo mundo, derrubar a vila, derrubar a floresta atrás de vocês, a gente vai achar vocês vão morrer. E muita gente vai morrer por causa de vocês, hein? Show! Eles vão. É um negócio bem legal, né? Fechou. O Jacob, como eu falei pra vocês, já tá decidido que a lenda é real. Ele acreditou em tudo que ele viu. Então, quando ele chega pra conversar com a Angélica, ele já chega falando bem assim, a lenda é real, não é? Só que a Angélica não acredita, né? E aí ele completa, falando que, na verdade, a rainha matou os aldeões pagões pra roubar o feitiço de vida eterna deles. E que ela ainda tá na torre, aguardando o momento em que ela vai conseguir concluir esse feitiço. Ela já está lá faz séculos, à espera de alguém. Que ajude a concluir o encantamento que tanto deseja. E aí a Angélica fala, não, isso aí é só uma lenda, Jacob, não existe isso. E aí o Will, ele fica muito bravo, porque ele quer fugir, o Will. Ele quer dar um jeito de fugir. Só que o Jacob não quer. Porque ele fala, essa galera tá vivendo uma maldição real. A gente é os irmãos Green, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que o Will começa a gritar com ele, fala assim, isso não são feijões mágicos. Começa a jogar na cara dele, sabe? Aquele lance dos feijões mágicos. Lembra que acabou fazendo com que a irmã deles morresse. E o Jacob sai. Ele tá meio apaixonadinho já pela Angélica, né? Quando ele volta, tá o Will e a Angélica num momento meio conversandinho. Ele se enfesa e fala, vai tomar no c... vocês dois. Seu merda, filho da p***!
eu vou atrás, e aí ele vai sozinho tentar subir na torre. Ele cria uma catapulta pra tentar subir, não dá certo, ele percebe que não vai dar certo. O Will corre atrás dele, os dois conversam, só que aí eles brigam. E por fim, o Jacob deixa claro pro Will, eu não vou embora. Ou você tá comigo, ou você pode ir embora, foge, faz o que você quiser. Eu vou ajudar essa galera. E aí o Will se convence, né? Ele fala bem assim, bom, não tem explicação pra nada do que tá acontecendo. A única explicação que tem é a que o Jacob está dando, e então eu vou ter que abraçar a ideia. Eles dão um jeito e o Will sobe na torre. Enquanto isso, mais um sequestrinho maroto lá na vila. Aquele que eu falei pra vocês. O primeiro do cavalo, pra mim, é aterrorizante. Esse segundo, ele é agoniante. Agu ou agô? Bom, a Sasha, que é a menina, né, que vai ser sequestrada agora, ela tá indo pegar água, um corvo cai, quando ela puxa o corvo começa a jogar lama na cara dela. Quando ela tira a lama da cara, não tem mais cara. E ela tenta gritar, e a gente vê a boca dela tentando abrir, só que não tem boca. Aquilo me dava um pavor, porque não tem boca, não tem nariz, não tem olho. E ela não tá vendo nada. E aí o som que ela tenta emitir de dentro dela não sai abafado. A cara dela vai parar num bolo de lama. E esse bolo de lama vem correndo atrás dela pra pegar ela. A Angélica aparece, o Cavaldi também tentam salvar a Sasha, só que o bolo de lama ainda assim consegue recuperar a Sasha e traz ela com tudo pra dentro dele. Ela se transforma num pão de mel de João e Maria, né? Aí é referência a João e Maria, e se joga dentro do poço. Bom, o Jacob entra na torre, ele percebe que realmente ali está a rainha tá deitada em cima da cama, e a cama, se vocês repararem, tem vários colchões que aludem o quê? Tcharam! A princesa e a ervilha, quem se lembra desse? Pois é. E ele percebe que tem um trono, que tem uma coroa. Enquanto ele tá lá em cima, a Sasha surge no laguinho, do lado da torre. E aí o lobo, que é o que sequestra as crianças, que sequestrou a maioria das crianças, ele se transforma num homem, do nada. Pega a Sasha, leva ela pra um túmulo, pra uma tumba, pra um negócio, bota ela lá, e quando ele bota um anel nela, assim, ele passa meio que o dedo, a mão, sei lá, no pé dela, se forma um sapato de cristal em torno do pé dela, fazendo alusão a quem? Cinderela, essa aí é fácil, né? Enquanto o Jacob lá em cima na torre, ele encontra o livro de feitiços, e ele percebe o que estava sendo feito naquele momento. Ele percebe as luas, as criptas em torno da torre e tal. Quando a Sasha é colocada lá no túmulo, vem um corvo, coloca um bagulho na boca da rainha, e a rainha acorda, decrépita, horrível. O Jacob fica desesperado e acaba lidando com o espelho que tem naquela torre. Só que é muito engraçado, porque o espelho mostra a torre, o reflexo da torre é perfeito, é maravilhoso, é tudo dourado, é suntuoso, é grandioso, enquanto a realidade não é. Mas a rainha hipnotiza, porque o Jacob, através do espelho, ele vai acreditando no que ele tá vendo, por mais que não esteja acontecendo com ele tá acreditando no que tá acontecendo no espelho. E a rainha aparece atrás dele, começa a sussurrar os desejos dele, o que ele gostaria de fazer e tal. E só quebra essa hipnose quando o Will, lá de baixo, joga uma pedra e racha o espelho. Racha o espelho e racha a torre junto. Ou seja, parece que as coisas estão interligadas. O Jacob percebe que ele estava debaixo de um feitiço, corre, pega o cabelo da rainha, que é gigante, e pula lá de cima, gritando o quê? Rapunzel, claro. E é muito tenso quando ele pula, porque ele arranca um teco do cabelo da rainha. A rainha dá só um gritão assim, ai, meu cabelo. Porra. E aí ele conta pro Will que, na verdade, a rainha, ela acabou se enganando. Por quê? Ela fez o feitiço da vida eterna. Ou seja, ela tá viva de fato. Faz 500 anos que ela tá viva na torre. Mas ela não fez da juventude eterna. Então ela tá velha, mas ela tá horrorosa. O Will pega a Sasha de dentro do túmulo, abre o túmulo, pega ela e leva pra aldeia. Bom, os irmãos Green avisam a aldeia do que é que tá acontecendo. Eles já entenderam. Eles falam que a rainha tá lá em cima, que ela tá viva, que ela tá fazendo um feitiço e que ela precisa de 12 meninas. Então escondam as suas crianças, saiam da aldeia com as suas crianças pra que ela não consiga essa 12ª menina, porque senão vai ser babado pra eles. Só que aí o Dalatomb chega, o general. E sabe o que foi que aconteceu? Lembra dos dois comparsas dos irmãos Green? Pois é, eles tentaram fugir. E aí o Dalatomb pegou os dois, cortou a cabeça dos dois, mas antes fez os dois assumirem tudo o que estava acontecendo. E como os dois não tinham muita noção do que é que estava acontecendo, eles falaram coisas enroladas, fazendo o Dalatomb achar que os próprios irmãos Green é que sim estão por trás do desaparecimento das meninas, são eles que estão fazendo aquilo. E que estavam prestes a fugir também, junto com os dois comparsas.
comparsas. Então o Dalatomb desmente os irmãos Grimm pra toda a vila, fala pra todo mundo que não tem nada disso, que eles são os vigaristas, que eles ganham a vida desse jeito, enganando as pequenas aldeias, etc. E fala, vou matar vocês. Ele amarra os caras na floresta e decide queimar a floresta pra acabar com a palhaçada e queimar os irmãos Grimm. A Angélica liberta os dois. Porque a Angélica não é pega, é só os irmãos Grimm que eles querem mesmo, né? Ela liberta os dois, corre pro meio da floresta e acaba sendo sequestrada pelo lobo. Ela acaba sendo pega pelo lobo. Que a gente descobre ser quem? O pai dela. Olha que loucura. Ela cai num lago e quando o Jacob pula pra poder salvá-la desse lago, que parece que ela tá se afogando, o pai dela joga um anel e o lago congela. Ela acaba se afogando, né? Cai lá pra baixo e o Jacob não tem nada o que fazer. E aí uma curiosidade sobre o lobo, que eu comentei com vocês que eu ia falar, é que ele foi uma das coisas mais complexas do CGI conseguir fazer, né? Uma das mais. A mais complexa é a morte da rainha. Mas o lobo foi babado pra eles porque eles disseram que não ficava bom a cara do lobo. Eles faziam o focinho do lobo de um jeito e aí de frente ficava bom, de lado não ficava. Não ficava convincente. E o diretor não gostava principalmente das quedas do lobo. Porque ele fala, quando um lobo CGI pula, naquela época, né? Era difícil ter uma queda convincente. Ele falou, parece que não tem física. Então ele bate de um jeito no chão que não é o jeito que um lobo realmente cairia no chão. Então eles tentaram fazer um animatronic. Só que o animatronic ficou ridículo. Ficou tipo, parecia um cara com uma máscara de lobo, com uma roupa de lobo assim. Ficou horroroso, né? Então o diretor, ele acabou gastando uma verba de dinheiro pra poder tentar fazer as coisas de verdade, sabe? Até ele ver que realmente, pra contar a história de forma verídica, o cinema em 2005 já era uma coisa mais assim, né? Não dava pra você botar um bonecão lá e todo mundo ia comprar. Tinha que ter essa finesse, né? Tinha que ter essa finalização, o filme. Falaram, não, vamos fazer no CGI, mas diz que o CGI foi babado, o pelo do lobo foi babado. E assim, eu vou dizer que esse lobo, ele também é bem assim, duvidoso, viu? É meio duvidoso, assim, ó. O CGI é meio PlayStation 2. A rainha desperta, porque adivinha quem é a 12ª garota? A Angélica. Ela é a 12ª garota. O pai dela coloca ela na tumba, fala pra você, minha rainha. Ele tá enfeitiçado pela rainha, né? Eu acho que, eu não sei se eu comentei, mas ele tá enfeitiçado pela rainha. Era pra ele tá morto, na verdade. Ele só tá vivo porque a rainha fez um babado com ele. A rainha desperta, aí sim ela desperta. Aí ela fica ligada, sopra um vento gelado, apaga todo o incêndio, o Dalatomb fica em pânico, o Cavaldi fica em pânico e a guarda dele, a guarda francesa, sai correndo, porque já existia a mítica de que essa floresta é amaldiçoada, não sei o que tal. Aí tá pegando fogo, bate um vento gigante e simplesmente a floresta, né, acontece uma coisa dessas, eles ficam em pânico, eles falam, não, a gente vai morrer todo mundo. Que isso? O Dalatomb fala, eu não sei como os irmãos Grimm fizeram isso, mas eu vou pegar os dois. Ele vai atrás dos dois e pega os dois lá em torno da torre, porque eles estão planejando como que eles vão conseguir subir na torre de novo. Quando ele chega lá, ele fala pro Cavaldi matar os irmãos Grimm. Só que o Cavaldi não mata. Por quê? O Cavaldi passou tanto tempo com os irmãos Grimm que ele se afeiçoou aos dois, passou a gostar dos dois. Então ele não consegue matar. Aí o que o Dalatomb faz? Dá um tiro no Cavaldi. E vai pra cima do Will. Os dois têm uma briga lá e tal. Por fim, o Will consegue enganar ele com uma cruz que pega fogo do nada. Enfia uma estaca, né? Empala ele aqui no peito e ele morre. Vai ser chata lá no inferno. O Jacob usa aquela catapulta improvisada e consegue se lançar pra dentro da torre. Quando ele chega lá, a rainha já tá completando o encantamento dela com o caçador. Com o pai da Angélica, o lobo. E aí ele bota o sangue das crianças num cálice, dá pra ela beber, ela bebe. E quando ele vai pra cima dela com a adaga, ela joga um feitiço, a adaga leva ele e prende ele na parede. E enquanto ele tá preso na parede, o Will, que tá lá embaixo, pega o cabelo da rainha pra subir. Ele percebe que tá bem preso, porque tá preso no Jacob, e sobe. Quando ele chega, o Jacob fala, não vai com uma adaga. Aí ele pega a adaga e vai pra cima da rainha. A rainha joga a adaga de novo. A rainha começa a ficar belíssima, porque a lua de sangue, o eclipse, o negócio é a Mônica Bellucci, né, simplesmente. Então começa, como ela é linda. Eu adoro o CGI. Esse CGI eu gosto muito dela ficando bonita. E os dois ficam brigando no ar com as adagas ficam tentando ferir um ao outro. Por fim, o Will percebe que a única pessoa capaz de terminar aquela história é o Jacob, porque ele acredita em tudo aquilo que tá acontecendo. Ele já escreveu muitas lendas, é ele que é o intelectual entre aqui, né, dos irmãos. Então ele se sacrifica, ele deixa o Jacob enfiar a estaca nele pra que ele termine a história. Porém, o que acontece? A rainha belíssima, agora, ela decide que ela não quer mais o caçador como o príncipe dela. Então ela tira o bagulho que ela botou, o feitiço que ela botou no caçador e bota no Will. Ela hipnotiza o Will e coloca no Will. E faz com que ele seja apaixonado
apaixonado por ela e pede pra ele terminar o feitiço. O feitiço seria ela falar: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E ele responder: você é a mais bela, e beijá-la em seguida. Você é a mais bela de todas. Porém, antes dela conseguir, o Jacob, que já catou que o espelho tem ligação com tudo isso, vai lá e racha o espelho. No que ele começa a rachar o espelho, meu amor, a rainha começa a rachar também, porque ela tá ligada com o espelho, tem uma magia aqui acontecendo. E esse foi o CGI mais babadeiro, tá? O do lobo foi o segundo mais. Esse CGI dela virando espelho, nossa, eles falaram que foi muito complicado, porque o rosto é tridimensional, né? Só que o espelho não é, o espelho é chapado. Nossa, eles falaram que pra criar tridimensionalidade na chapa do espelho, pra ela virar os cacos de vidro, foi muito complicado. Eu acredito, né? Acho legal. Tá bom, então foi complicado mesmo. Pra mim tá bom. Mas ficou bom, tá? Eu gosto muito. Acho que esse aí não envelheceu muito mal, não. O pai da Angélica, sem magia nenhuma, pega um pedação do espelho, que é a cara da rainha, e pula lá de cima. E o Will, que tá enfeitiçado, pula atrás dele. Os dois caem lá de cima da torre. Ele explode o espelho no chão e a rainha, explode. No que ele explode o espelho, a rainha explode, a torre vai explodir também, né? Aí o que o Jacob faz? Ele se enfia no meio dos colchão da princesa e a ervilha e a torre desmorona. A torre desmoronando é bom também, tá? Só que é efeito prático. Não é CGI. Por isso que ficou tão bom. Ficou maravilhoso essa torre desmoronando. E ele vive porque ele tá no meio dos colchão, né? Então ele conseguiu sobreviver a tudo. Só que o Will caiu lá de cima. Então o que acontece? Primeiro, o Cavaldi tá vivo. Porque o tiro que o Delatombe deu não atravessou a armadura dos irmãos Green. Porque os irmãos Green têm uma armadura lá forjada pelo príncipe da Bela Adormecida e tal. E aí ele sobreviveu por causa dessa armadura. Eu achei muito legal. E aí ele leva o Jacob para a Angélica e fala: você tem que quebrar a maldição agora. Você sabe como? Com o beijo do amor verdadeiro. E aí ele vai lá e beija a Angélica. A Angélica acorda, aí quebra a maldição. Todas as outras crianças acordam, estão bem também. E aí quando ele vai no Will, aí ele fala: eu acho que o Will também vai acordar do mesmo jeito, né? Ele precisa de um beijo do amor verdadeiro. E ele pensa: como nós somos irmãos, então eu vou dar o beijo nele, né? Aí ele fala: você não, o Will fala. Aí o Jacob fala: Angélica, então é você que ele quer. Aí a Angélica vem e beija. Aí eu fiquei assim... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Hã? O Jacob acabou de beijar, amor verdadeiro. Piranha também ama. E o Will é mais gostoso do Will, viu? Que ele beija, rola com ela, fica assim com ela no braço. Meio gostoso isso aí. Achei meio esquisito, tá? Sabe? Olha a expressão. Achei meio esquisito. Eles voltam pra aldeia. Aí, como eu disse pra vocês, né? A cor muda. Vira uma cor quente, gostosa, porque a alegria voltou pra aldeia. As crianças voltaram. Tá tudo de bom. A Angélica volta com as irmãs dela. E a Angélica não fica nem com ele, nem com ela. Quer dizer, nem com ele, nem com os dois. Com nenhum dos dois irmãos Green. E eles começam a conversar sobre mudar de carreira, que eles não querem mais ser malandros, vigaristas. E aí ele fala: você tá com contos o suficiente aí, né? Que tal a gente publicar, talvez? E aí... os irmãos Green. E é desse jeito que acaba o filme. Olha, como eu disse pra vocês, né? O CGI é precário, é precário. Tem certos momentos que, assim, não dá. Mas o filme vale a pena. É um filme muito gostoso. E se eu acho ele injustiçado, eu não sei se eu acho ele injustiçado. Porque eu achava um pouquinho confuso a ligação da rainha com o espelho. Por que que no espelho é tudo bonito e aqui não é? A gente pode criar teorias, viajar na ideia da rainha, do espelho mágico. O espelho mostra algo que não é. Tipo, além dela ser a mais bela de todas, a torre também era a mais bela de todas. A gente pode viajar em várias histórias. Mas aí depois eu descobri que existiu uma briga muito grande entre o diretor e os dois produtores do filme. E foi uma briga ferrenha, porque os produtores queriam um filme e o diretor queria outro filme. Basicamente, em questão de roteiro e imagem, tá? Então teve muita coisa que os produtores decidiram como que ia ser, sendo que o diretor não tinha gostado, né? E aí eu sei que teve uma briga feia, o filme ficou parado, a produção do filme durante 2 meses, pra poder entender essa briga. O diretor era muito renomado, Terry Gilliam, ele tava achando um absurdo, né? Porque ele já era um diretor famoso por afrontar realmente os chefões de Hollywood na hora de fazer os filmes dele, porque ele gostava de entregar um filme raiz, de verdade, um filme bom. Só que ele falou: eu nunca fui atravessado pelos produtores, então pra ele foi tipo meio que uma facada nas costas, sabe? Foi muito tenso, parece. E aí no final das contas, o próprio diretor anos depois fala, né, que Os Irmãos Green, infelizmente, é um filme, são 2 filmes dentro de
de um, ele fala pra ele. Porque tem muita coisa dele, mas não é um filme completamente dele. E tem muita coisa dos produtores. E as partes dele, pra mim, são as mais legais, parece. Então, tipo, se o filme fosse completamente dele, eu acho que seria um filme, inclusive, até mais assustador, mais puxado pro terror, sabe? Porque os produtores visam também o PG-13, né? Deixar a coisa um pouco mais suave, pra poder não precisar ser 14 anos, 16 anos, pra ser uma classificação livre. Então tem todas essas questões. Ainda assim, eu acho o filme muito divertido. Eu acho divertido. Não acho injustiçado, mas acho que pra quem descobre os Irmãos Green e assiste, acho que é uma boa diversão. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram do filme? Vocês conheciam os Irmãos Green? Vocês já assistiram a minha playlist do Teatro dos Contos de Fada aqui do canal? Comenta aí que eu quero saber tudo, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.